Inciso 1º. As causas da ordem de suspensão. Inciso 2º. O modo como será garantido o atendimento do interesse público obstado pela suspensão da licitação, no caso de objetos essenciais ou de contratação por emergência. Parágrafo 2º. Ao ser intimado da ordem de suspensão do processo licitatório, o órgão ou entidade deverá, no prazo de 10 dias úteis, admitida a prorrogação, inciso 1º, informar as medidas adotadas para cumprimento da decisão. Inciso 2º, prestar todas as informações cabíveis. Inciso 3º, proceder à apuração de responsabilidade, se for o caso. Parágrafo 3º. A decisão que examinar o mérito da medida cautelar a que se refere o parágrafo 1º deste artigo deverá definir as medidas necessárias e adequadas em face das alternativas possíveis para o saneamento do processo licitatório ou determinar a sua anulação. Parágrafo 4º. O descumprimento do disposto no parágrafo 2º deste artigo ensejará a apuração de responsabilidade e a obrigação de reparação do prejuízo causado ao erário. Artigo 173. Os tribunais de contas deverão, por meio de suas escolas de contas, promover eventos de capacitação para os servidores efetivos e empregados públicos designados para o desempenho das funções essenciais à execução desta lei, incluídos cursos presenciais e à distância, redes de aprendizagem, seminários e congressos sobre contratações públicas. Título 5. Disposições Gerais. Capítulo 1 do Portal Nacional de Contratações Públicas. Artigo 174. É criado o Portal Nacional de Contratações Públicas, sítio eletrônico oficial destinado a: inciso 1º, divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos por esta lei. Inciso 2º, realização facultativa das contratações pelos órgãos e entidades dos poderes executivo, legislativo e judiciário de todos os entes federativos. Parágrafo 1º. O PNCP será gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, a ser presidido por representante indicado pelo Presidente da República e composto de: inciso 1º, 3 representantes da União, indicados pelo Presidente da República. Inciso 2º, 2 representantes dos Estados e do Distrito Federal, indicados pelo Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração. Inciso 3º, 2 representantes dos municípios, indicados pela Confederação Nacional de Municípios. Parágrafo 2º. O PNCP conterá, entre outras, as seguintes informações acerca das contratações. Inciso 1º, planos de contratação anuais. Inciso 1º, catálogos eletrônicos de padronização. Inciso 3º, editais de credenciamento e de pré-qualificação, avisos de contratação direta e editais de licitação e respectivos anexos. Inciso 4º, atas de registro de preços. Inciso 5º, contratos e termos aditivos. Inciso 6º, notas fiscais eletrônicas, quando for o caso. Parágrafo 3º. O PNCP deverá, entre outras funcionalidades, oferecer: inciso 1º, sistema de registro cadastral unificado. Inciso 2º, painel para consulta de preços, banco de preços em saúde e acesso à Base Nacional de Notas Fiscais eletrônicas. Inciso 3º, sistema de planejamento e gerenciamento de contratações, incluído o cadastramento de atesto de cumprimento de obrigações previsto no parágrafo 4º do artigo 88 desta lei. Inciso 4º, sistema eletrônico para a realização de sessões públicas. Inciso 5º, acesso ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas e ao Cadastro Nacional de Empresas Polidas. Inciso 6º, sistema de gestão compartilhada com a sociedade de informações referentes à execução do contrato, que possibilite: a linha A, envio, registro, armazenamento e divulgação de mensagens de texto ou imagens pelo interessado previamente identificado.
A linha B, acesso ao sistema informatizado de acompanhamento de obras, a que se refere o inciso 3º do caput do artigo 19 desta lei. A linha C, comunicação entre a população e representantes da administração e do contratado, designados para prestar as informações e esclarecimentos pertinentes na forma de regulamento. A linha D, divulgação na forma de regulamento de relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da administração. Parágrafo 4º. O PNCP adotará o formato de dados abertos e observará as exigências previstas na Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011. Artigo 175. Sem prejuízo do disposto no artigo 174 desta lei, os entes federativos poderão instituir sítio eletrônico oficial para a divulgação complementar e realização das respectivas contratações. Parágrafo 1º. Desde que mantida a integração com o PNCP, as contratações poderão ser realizadas por meio de sistema eletrônico fornecido por pessoa jurídica de direito privado, na forma de regulamento. Parágrafo 2º. Até 31 de dezembro de 2023, os municípios deverão realizar divulgação complementar de suas contratações mediante publicação de extrato de edital de licitação em jornal diário de grande circulação local. Artigo 176. Os municípios com até 20.000 habitantes terão o prazo de 6 anos, contado da data de publicação desta lei, para cumprimento, inciso 1º, dos requisitos estabelecidos no artigo 7º e no caput do artigo 8º desta lei. Inciso 2º, na obrigatoriedade de realização da licitação sob a forma eletrônica a que se refere o parágrafo 2º do artigo 17 desta lei. Inciso 3º, das regras relativas à divulgação em sítio eletrônico oficial. Parágrafo único. Enquanto não adotarem o PNCP, os municípios a que se refere o caput deste artigo deverão, inciso 1º, publicar em diário oficial as informações que esta lei exige que sejam divulgadas em sítio eletrônico oficial, admitida a publicação de extrato. Inciso 2º, disponibilizar a versão física dos documentos em suas repartições, vedada a cobrança de qualquer valor, salvo referente ao fornecimento de edital ou de cópia de documento, que não será superior ao custeio de sua reprodução gráfica. Capítulo 2. Das alterações legislativas. Artigo 177. O caput do artigo 1048 da Lei 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso 4º, em que se discuta a aplicação do disposto nas normas gerais de licitação e contratação, a que se refere o inciso 27 do caput do artigo 22 da Constituição Federal. Artigo 178. O título 11 da parte especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, passa a vigorar acrescido do seguinte capítulo 2b. Capítulo 2b. Dos crimes em licitações e contratos administrativos. Contratação direta e legal. Artigo 337-E. Admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta fora das hipóteses previstas em lei. Pena: reclusão de 4 a 8 anos e multa. Frustração do caráter competitivo de licitação. Artigo 137-F. Frustrar ou fraudar com o intuito de obter para si ou para outrem vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação, o caráter competitivo do processo licitatório. Pena: reclusão de 4 anos a 8 anos e multa. Patrocínio de contratação indevida. Artigo 137-G. Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, dando causa à instauração de licitação ou à celebração de contrato cuja invalidade vier a ser decretada pelo Poder Judiciário.
Pena: reclusão de 6 meses a 3 anos e multa. Modificação ou pagamento irregular em contrato administrativo. Artigo 337-H. Admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou vantagem, inclusive prorrogação contratual, em favor do contratado, durante a execução dos contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no edital da licitação ou nos respectivos instrumentos contratuais, ou ainda pagar fatura com preterição da ordem cronológica de sua exigibilidade. Pena: reclusão de 4 anos a 8 anos e multa. Perturbação de processo licitatório. Artigo 337-I. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de processo licitatório. Pena: detenção de 6 meses a 3 anos e multa. Violação de sigilo em licitação. Artigo 337-J. Defaçar o sigilo de proposta apresentada em processo licitatório ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-la. Pena: detenção de 2 anos a 3 anos e multa. Afastamento de licitante. Artigo 337-K. Afastar ou tentar afastar licitante por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo. Pena: reclusão de 3 anos a 5 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem se abstém ou desiste de licitar em razão de vantagem oferecida. Fraude em licitação ou contrato. Artigo 337-L. Fraudar, em prejuízo da administração pública, licitação ou contrato dela decorrente, mediante: inciso 1º, entrega de mercadoria ou prestação de serviços com qualidade ou em quantidade diversas das previstas no edital ou nos instrumentos contratuais. Inciso 2º, fornecimento como verdadeira ou perfeita de mercadoria falsificada, deteriorada, inservível para consumo ou com prazo de validade vencido. Inciso 3º, entrega de uma mercadoria por outra. Inciso 4º, alteração da substância, qualidade ou quantidade da mercadoria ou do serviço fornecido. Inciso 5º, qualquer meio fraudulento que torne injustamente mais onerosa para a administração pública a proposta ou execução do contrato. Pena: reclusão de 4 anos a 8 anos e multa. Contratação inidônea. Artigo 337-M. Admitir a licitação a empresa ou profissional declarado inidôneo. Pena: reclusão de 1 ano a 3 anos e multa. Parágrafo 1º. Celebrar contrato com empresa ou profissional declarado inidôneo. Pena: reclusão de 3 anos a 6 anos e multa. Parágrafo 2º. Incide na mesma pena do caput deste artigo aquele que, declarado inidôneo, venha a participar de licitação, e na mesma pena do parágrafo 1º deste artigo, aquele que, declarado inidôneo, venha a contratar com a administração pública. Impedimento indevido. Artigo 337-N. Obstar, impedir ou dificultar injustamente a inscrição de qualquer interessado nos registros cadastrais ou promover indevidamente a alteração, a suspensão ou o cancelamento de registro do inscrito. Pena: reclusão de 6 meses a 2 anos e multa. Omissão grave de dano ou de informação por projetista. Artigo 337-O. Omitir, modificar ou entregar à administração pública levantamento cadastral ou condição de contorno em relevante dissonância com a realidade, em frustração ao caráter competitivo da licitação ou em detrimento da seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública, em contratação para a elaboração de projeto básico, projeto executivo ou de projeto, em diálogo competitivo ou em procedimento de manifestação de interesse. Pena: reclusão de 6 meses a 3 anos e multa. Parágrafo 1º. Considera-se condição de contorno as:
informações e os levantamentos suficientes e necessários para a definição da solução de projeto e dos respectivos preços pelo licitante, incluídos sondagens, topografia, estudos de demanda, condições ambientais e demais elementos ambientais impactantes, considerados requisitos mínimos ou obrigatórios em normas técnicas que orientam a elaboração de projetos. Parágrafo 2º. Se o crime é praticado com o fim de obter benefício, direto ou indireto, próprio ou de outrem, aplique-se em dobro a pena prevista no caput deste artigo. Artigo 337-P. A pena de multa combinada aos crimes previstos neste capítulo seguirá a metodologia de cálculo prevista neste Código e não poderá ser inferior a 2% do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta. Artigo 179. Os incisos 2º e 3º do caput do artigo 2º da Lei 8.987, de 13 de fevereiro de 95, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. Inciso 2º. Concessão de serviço público. A delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente mediante licitação, na modalidade concorrente ou diálogo competitivo a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho por sua conta e risco e por prazo determinado. Inciso 3º. Concessão de serviço público precedida da execução de obra pública. A construção, total ou parcial, conservação, reforma, ampliação ou melhoramento de quaisquer obras de interesse público delegados pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade concorrência ou diálogo competitivo, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para sua realização, por sua conta em risco, de forma que o investimento da concessionária seja remunerado e amortizado mediante a exploração do serviço ou da obra por prazo determinado. Artigo 180. O caput do artigo 10 da Lei 11.079, de 30 de dezembro de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 10. A contratação de parceria público-privada será precedida de licitação na modalidade de concorrência ou diálogo competitivo, estando a abertura do processo licitatório condicionado a Capítulo 3. Disposições transitórias e finais. Artigo 181. Os entes federativos instituirão centrais de compras com o objetivo de realizar compras em grande escala para atender a diversos órgãos e entidades sob sua competência e atingir as finalidades desta lei. Parágrafo único. No caso dos municípios com até 10.000 habitantes, serão preferencialmente constituídas consórcios públicos para a realização das atividades previstas no caput deste artigo, nos termos da Lei 11.107, de 6 de abril de 2005. Artigo 182. O Poder Executivo Federal atuará a cada dia, 1º de janeiro, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial ou por índice que venha a substituí-lo, os valores fixados por esta lei, os quais serão divulgados no PNCP. Artigo 183. Os prazos previstos nesta lei serão contados com a exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento e observarão as seguintes disposições. Inciso 1º. Os prazos expressos em dias corridos serão computados de modo contínuo. Inciso 2º. Os prazos expressos em meses ou anos serão computados de data a data. Inciso 3º. Nos prazos expressos em dias úteis serão computados somente os dias em que ocorrer expediente administrativo no órgão ou entidade competente. Parágrafo 1º. Salvo disposição em contrário, considera-se dia do começo do prazo. Inciso 1º. O primeiro dia útil seguinte à da disponibilização da informação na internet. Inciso 2º. A data adjuntada aos autos do aviso de recebimento, quando a notificação for pelos correios. Parágrafo 2º. Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte se o vencimento cair em dia em que não houver expediente, se o expediente for encerrado antes da hora normal
ou se houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. Parágrafo 3º. Na hipótese do inciso 2º do caput deste artigo, se no mês do vencimento não houver o dia equivalente àquele no início do prazo, considera-se como termo o último dia do mês. Artigo 184. Aplicam-se as disposições desta lei, no que couber, e na ausência de norma específica, aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades da administração pública, na forma estabelecida em regulamento do Poder Executivo Federal. Artigo 185. Aplicam-se às licitações e aos contratos regidos pela Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, as disposições do capítulo 2º-B do título 11 da parte especial do Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal. Artigo 186. Aplicam-se as disposições desta lei subsidiariamente à Lei 8.987, de 13 de fevereiro de 95, à Lei 11.079, de 30 de dezembro de 2004, e à Lei 12.232, de 29 de abril de 2010. Artigo 187. Os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão aplicar os regulamentos editados pela União para a execução desta lei. Artigo 189. Aplica-se esta lei às hipóteses previstas na legislação que façam referência expressa à Lei 8666, de 21 de junho de 93, à Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, e aos artigos 1º a 47-A da Lei 12.462, de 4 de agosto de 2011. Artigo 190. O contrato cujo instrumento tenha sido assinado antes da entrada em vigor desta lei continuará a ser regido de acordo com as regras previstas na legislação revogada. Artigo 191. Até o decurso do prazo de que trata o inciso 2º do caput do artigo 193, a administração poderá optar por licitar ou contratar diretamente de acordo com esta lei ou de acordo com as leis citadas no referido inciso, e a opção escolhida deverá ser indicada expressamente no edital ou no aviso ou instrumento de contratação direta, vedada a aplicação combinada desta lei com as citadas no referido inciso. Parágrafo único. Na hipótese do caput deste artigo, se a administração optar por licitar de acordo com as leis citadas no inciso 2º do caput do artigo 193 desta lei, o contrato respectivo será regido pelas regras nelas previstas durante toda a sua vigência. Artigo 192. O contrato relativo a imóvel do patrimônio da União ou de suas autarquias e fundações continuará regido pela legislação pertinente, aplicada esta lei subsidiariamente. Artigo 193. Revogam-se: inciso 1º, os artigos 89 a 108 da Lei 8666, de 21 de junho de 93, na data de publicação desta lei. Inciso 2º, a Lei 8666, de 21 de junho de 93, a Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, e os artigos 1º a 47-A da Lei 12.462, de 4 de agosto de 2011, após decorridos 2 anos da publicação oficial desta lei. Artigo 194. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.